Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero cumprimentar especialmente o pastor Osírio, dizer a Osíris que a mão do Senhor tem estado sobre a sua vida e tem lhe abençoado de uma maneira maravilhosa. Glória a Jesus. Quero cumprimentar o ilustre pastor Erivelto, nosso querido vizinho aqui, pertinho aqui, né, de Calcaia, os demais pastores. Eu quero cumprimentar a todos. Eu faço em nome do Júnior, que aqui ajuda o seu pai. Meu querido pastor Daniel, eu lhe telefonei, pedi licença para batizar o meu irmão. Eu batizei e disse: volta para servir a Jesus lá em Campina Grande e ajude ao seu pastor. Glória a Deus, é verdade. Meus queridos, eu me sinto muito feliz poder esta noite participar com os irmãos deste culto de abertura da 27ª AGO. Passei aqui à tarde, vi esta casa repleta de obreiros. Certamente amanhã eles estarão aqui para, junto com a diretoria, repensar e tratar dos assuntos inerentes aos interesses da Igreja do Senhor Jesus. Eu, que estive na Convenção Geral por alguns anos, posso aquilatar o valor e a seriedade de uma reunião convencional, presidida por homens que têm compromisso com Deus. Glória a Jesus. E ali estivemos por 30 anos, e eu reuni a diretoria e disse para os meus pares: eu já estou com mais de 80 anos. Nós temos aqui muitos jovens com muito vigor e certamente eles são o segmento da Igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. E, meus queridos, o meu filho mais velho, orou a Deus e disse: papai, se o senhor permitir, eu vou me candidatar para lhe substituir. E Deus quis e fez isto. Ele hoje está no meu lugar, servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela companhia da minha filha, do meu genro e do Isaac. Marta tem sido para mim, meus irmãos, Osíris, Sara, uma verdadeira mãe. Ela tem cuidado de mim. Nós temos um privilégio dado por Deus. Nós moramos no mesmo prédio. Ela mora no 19º, eu moro no 17º, e a Ruth, a minha outra filha, mora no 13º. Então ali a gente fica subindo e descendo e termina dando certo, viu? Glória a Deus. Agradeço muito ao Senhor, porque foi um pedido da sua mãe, antes que passasse para a eternidade. Ela disse: filha, cuida do teu pai. E ela tem cuidado de mim com muito carinho. Eu louvo ao meu Senhor por isto. Meus queridos, quero cumprimentar os nossos convencionais, os nossos irmãos que vieram de várias cidades do interior do nosso estado, com certeza, trazendo em seus corações aquele desejo ardente de aprender mais do Senhor, pois as nossas convenções, elas se reúnem com finalidades específicas. Nós ministramos na escola bíblica, pois em São Paulo nós fazemos sempre
a conversão após a escola bíblica, né? Porque se tiver algum pastor meio zangado, durante a escola bíblica ele se reconcilia. E nós realizamos a conversão em paz. Meus queridos, a Igreja do Senhor, que está em São Paulo, mandou-me cumprimentar aos irmãos. Cumprimentar os irmãos. Muito obrigado. E, irmãos, ali nós estamos. Eu aceitei a Jesus aqui nesse bendito estado do Ceará. O Senhor me trouxe no dia 14 de outubro de 1934. 2 anos, meus pais aqui moraram, depois mudaram-se para Fortaleza, e lá estivemos até a idade de 20 anos, quase 20 anos, quando nos mudamos para São Paulo. Eu me recordo muito bem do zelo dos nossos pastores. O pastor José Teixeira Rego, que era o meu e o pastor do Osíris, ele me deu a carta de mudança e me deu um conselho. Disse: Zé Wellington, lá tem 2 ministérios. Fica onde está o Cícero Canuto de Lima. E ali chegando, irmãos, Deus nos ajudou. E paulatinamente fomos ajudando aos irmãos. Eu me recordo do primeiro culto que eu dirigi. O nosso dirigente da congregação, que não era tão grande e bonita como está aqui esta igreja, não é? Não tinha um coral tão bonito como esse que cantou aqui por 2 vezes, e nem uma inteligente irmã que trouxe-nos aqui em versos a história um tanto resumida da convenção da igreja de Montese. Parabéns para a nossa irmã. E, queridos, a congregação que eu comecei a dirigir tinha 4 metros por 5, tinha uns 18, 20 crentes. Assim eu comecei. Quando o pastor me chamou para dirigir aquela pequena congregação, eu disse para ele: mas eu não sei dirigir culto. Ele disse: olha, irmão Zé, não é tão difícil. E ele me ensinou. Canta 3 hinos da harpa cristã. Eu nunca me esqueci. Ainda em São Paulo, em todas as nossas congregações, nós usamos harpa cristã. Glória a Deus. Porque, infelizmente, para a nossa tristeza, existem muitos autores que criaram aí muitas emboladas, dizendo que é coisa do Evangelho, quando nada tem de Cristo. Meus irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, ela tem o privilégio de estar em comunhão com os céus. Aleluia. E porque ela assim está, irmãos, ela tem poder muito maior do que o poder dos homens. Ouvimos aqui o testemunho do meu querido companheiro, pastor Daniel. Ele passou 9 dias no hospital? 13 dias. Eu passei 32 dias no hospital. Fiquei entubado, praticamente em estado de coma durante 9 dias. Depois fui entubado de novo por 1 dia. Mas a igreja em São Paulo, a igreja aqui no estado do Ceará, e posso dizer aos irmãos, sem errar, que toda a Assembleia de Deus do Brasil orou por nós. A nossa igreja que está nos Estados Unidos, a extensão que está lá na Europa, nossa igreja que está lá no Japão, a nossa igreja que está, irmãos, na Ásia. Graças ao Senhor, porque vocês oraram. E a minha presença aqui esta noite é resposta das vossas orações. Glória a Deus. Meus queridos, estamos aqui dando início, e eu queria me reportar, naturalmente, especialmente aos nossos irmãos convencionais, que vieram trazendo do coração aquela ansiedade de ouvir. E eu quero convidá-los para ler
No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 3, e o versículo de número 13, Marcos 3 e 13, assim escreveu aquele homem de Deus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém. Queridos irmãos, o plano de Deus relacionado à humanidade é muito excelente. A Bíblia diz, Paulo diz, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas, queridos, no meio dessas multidões que aceitam a Cristo, o Senhor escolhe alguns para liderar, para orientar, para que eles estejam à frente do rebanho que Deus nos confiou. Amados, não importa o número, congregação menor, congregação maior, isso, irmãos, é muito interessante, porque quanto maior a cidade, temos a maior condição de fazer um trabalho melhor para Jesus. E ali em São Paulo estamos, e eu louvo ao meu Deus, porque eu estou há 59 anos na diretoria da igreja. Eu fui o secretário durante 10 anos, fui o vice-presidente durante 7 anos, e estou presidente há quase 42 anos. Glória a Deus. Mas, amados, eu entendo que tudo o que ali aconteceu, não foi José Wellington que fez, mas o Deus do José Wellington, aquele que tem poder no céu e na terra, é que opera em nós e por nós, para que o seu nome seja conhecido por toda a humanidade. Deus me deu um bom número de pastores para me ajudar, evangelistas, e, queridos, São Paulo, nosso ministério, nós somos um pouquinho mais, Osíris, de 15 mil e poucos pastores. Mas é um estado grande, São Paulo tem quase 45 milhões de habitantes. E eu entendo que a nossa igreja ainda está devendo muito para São Paulo, viu? Precisávamos ter mais. E temos algumas congregações ali espalhadas por aquela grande capital. São Paulo tem hoje aproximadamente 13 milhões de habitantes. Nós temos 2.500 e poucas congregações. Mas, amados, tudo isto foi o Senhor quem fez. E o salmista diz que isto é coisa gloriosa aos seus olhos. O texto que eu li, amados, nos fala do início do ministério apostólico. Jesus Cristo, o Senhor, que veio do céu com um plano todo especial. Eu dizia domingo à igreja, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, que também é Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu cheguei lá no céu, eu vou procurar entender isso melhor, porque são três, Pai, Filho e Espírito Santo, compõem uma só pessoa, um só Deus. Glória a Jesus. E Jesus Cristo, Senhor, amados, como todos nós conhecemos, nasceu lá numa humilde manjedoura. E o seu ministério passou por Jerusalém, por várias cidades ali próximo a Jerusalém. Mas a sua palavra é tão forte que, passados mais de 2000 anos, cada vez que nós pregamos e falamos de Jesus Cristo, Filho de Deus,
o nosso coração arde, porque a salvação que recebemos do Senhor, amados, ela vem acompanhada de ricas e maravilhosas bênçãos dos céus. Louvo a Deus, porque o Senhor continua libertando pecadores. Graças ao Senhor, que aqueles que lá estão e aqui estão também, nós somos tirados de lá. A Bíblia diz que o Senhor tirou os nossos pés do lodo e nos colocou sobre uma rocha. Aleluia! Fomos transformados pelo poder do Espírito Santo através do seu Evangelho, da sua palavra. E meus queridos irmãos, eu me jubilo muito no que Paulo disse, que quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Mas, amados, Jesus Cristo, Senhor, Ele trouxe do seu Pai, amados, diríamos hoje uma programação, com um prazo muito exíguo. Haja vista que Jesus, quando se enunciou ao povo, ele já tinha 30 anos de idade. Ele viveu 33, isto nos faz entender que o seu ministério durou 3 anos e alguns dias. E era por esse motivo que ele muitas vezes dizia para os seus discípulos e para aqueles que ele ouviam, ele dizia: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Outra feita ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus. Queridos, foi esse Jesus maravilhoso que salvou a mim e a vocês também. Aquele sangue que foi derramado lá no patíbulo da cruz, aquele sangue que nos purificou de todos os nossos pecados, aquele Jesus que por amor, pela sua benignidade, escreveu o nosso nome lá no livro da vida. E nós estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, esperando pela sua volta maravilhosa que breve vem. Jesus teria que voltar para estar sentado à direita do seu Pai. Ele então precisava que homens o ajudassem, dando continuidade à igreja que ele começou. Meus irmãos, este é o maior segredo da fortaleza da igreja do Senhor na terra. Eu sei que vocês estudaram, certamente leem com muita curiosidade acontecimentos do passado, e a igreja do Senhor foi muito perseguida. A igreja do Senhor, irmãos, por reis, imperadores, generais, presidentes. E eu me recordo quando aceitei a Jesus em 1942. Amados, ainda naquele tempo, nós, igreja, sofríamos muitas perseguições. Creio que o Osíris se lembra, quando algumas vezes íamos dirigir culto ao ar livre. Aliás, eu não, era o meu irmão Luiz, o pai do Costa, e outros obreiros, eu era ainda adolescente, mas quantas vezes não terminávamos aquele culto por causa das pedradas, jogavam ovos, tomate, enfim, irmãos. Mas eu fico feliz, irmãos, porque a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Naqueles lugares aonde nós tivemos, aqui em Itapajé, muito perto, nós tivemos o nosso templo destruído, e pastor Teixeira e a igreja em Fortaleza fez um esforço gigantesco e construiu outro templo. E eu me lembro quando viemos inaugurar no ano de 1950. Pois bem, Jesus precisava de homens para ajudar ao seu trabalho. E eu fico pensando, irmãos,
o modus operandi do Senhor. Porque se fora eu, para dar seguimento a uma obra que eu havia iniciado, e era uma obra especial, não era para qualquer um, eu teria procurado lá entre os teólogos da época, os filósofos, tinha procurado, quem sabe, olha, entre os saduceus, aquela gente que mexia muito com leis. Mas, amados, Jesus foi lá na praia da Galileia, e me parece ver ele olhando o trabalho daqueles toscos pescadores. Aqueles homens, eles faziam alguma coisa que agradava a Jesus. Eles eram grandes trabalhadores. Eu tenho dito repetidas vezes aos nossos obreiros em São Paulo e no Brasil, que na Assembleia de Deus ainda não tem lugar para obreiro preguiçoso. Em São Paulo nós chamamos de braço curto. Essa gente não tem muita parada entre nós, porque a igreja do Senhor, ela não é estática. A igreja do Senhor, irmãos, ela se movimenta de uma maneira gigantesca. Glória a Deus. Nós estamos aqui, tem um outro grupo quase igual a esse ali do lado de fora, e os irmãos estão nos ouvindo e nos acompanhando. É verdade, irmãos? Amém? Pois bem, mas Jesus vai lá e escolhe aqueles homens simples. Ora, queridos, Marcos, Lucas, eles dizem que o Senhor, depois de estar no monte orando, ele desce do monte, vai estar com os crentes, aquela igreja dos seus dias, e diz o texto, Marcos, que ele escolheu a quem ele quis. Isto me faz entender, amados, que o Senhor nosso Deus, que ainda é o dono da igreja, ele é o dono da igreja. Aleluia. Alguns homens, por vaidade, dizem a minha igreja. Irmãos, eu não tenho igreja, a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas, queridos, Jesus Cristo, Senhor, ainda continua trabalhando assim. Ele um dia estava orando, ele começou a agradecer o seu Pai. Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelastes a estes pequeninos. Para que o homem esteja bem consciente de que igreja, amados, não é um clube social, não é uma reunião, irmãos, de uma associação ou coisa semelhante. Porque, amados, aqui deste púlpito, não é a eloquência que abala o coração daqueles que nos ouvem. O que abala o coração e a alma daqueles que nos ouvem é a unção do Espírito Santo que vem sobre nós. Aleluia. Por isso Jesus disse para aqueles homens que ele escolheu, aqueles 12, ele disse: olha, eu vou fazer de vocês, ao invés de pescadores de peixe, pescadores de homens. Glória a Deus. Meus queridos, quando a gente estuda um pouquinho mais, irmãos, a biografia daqueles que Marcos diz que eles foram chamados apóstolos, eles, meus queridos irmãos, foram verdadeiros alunos de Jesus Cristo durante aquele período, 3 anos e pouco. Eram homens de instrução pequena. Se você começa a estudar um por um, nós vamos entender que era um grupo, irmãos, heterogêneo. Não tinha grandes e nem muito bons. Eram homens que vieram lá do meio do pecado, mas Jesus os trouxe, e ele disse aqui, e escolheu a quem ele quis. Aleluia. Então, amados, nos faz compreender que o ministério que o Senhor nos confiou
não nos confiou por nossa capacidade intelectual, não nos confiou, irmãos, quem sabe, por algum envolvimento político, e porque, infelizmente, hoje existe um grande número de evangélicos que misturam política com igreja. E eu entendo que política e igreja é como água e o óleo. Eles não se misturam. Nós queremos eleger nossos irmãos, e é verdade, isto eu entendi quando eu assumi a primeira vez a presidência da Convenção Geral no Brasil. E então eu trabalhei em todo o Brasil para que nós tivéssemos nossos representantes ali. E naquela primeira eleição, nós elegemos 23 deputados federais. E lá para cá, irmãos, esse número tem crescido, e eu louvo a Deus. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu recebi alguns convites dos nossos políticos de São Paulo. Um insistiu tanto comigo, até esse cidadão já morreu, era o Quércia, era da sua cidade, Campinas. Quércia, ele gostava muito de mim, tinha uma boa amizade. E ele um dia foi lá com o nosso governador, que parece que vai ser candidato de novo, o Alckmin, e, irmãos, um outro líder político lá em São Paulo e do Brasil, o Kassab. E eles foram no meu gabinete para me convencer que eu saísse, primeiro suplente do Quércia. E eu, educadamente, disse: olha, me dê um período que eu vou orar, depois eu respondo isto. E passaram-se uns 3, 4 dias, eles voltaram: pastor, e a resposta? O Quércia olhou para mim e disse: pastor, eu vivo do exterior, o senador será o senhor. Eu disse: pois é por isso mesmo que eu não quero. Eu não fui chamado para esse mistério. Jesus me chamou para uma coisa que eu entendo ser muito especial. Aleluia! Porque, irmãos, quem planta flores, planta só por uma estação. Quem planta amor, planta por uma vida. Mas quem planta ganhando almas, vai receber do céu o galardão. Glória a Jesus. Queridos, Jesus precisava desses homens, mas ele começou a trabalhar um por um. Amados, interessante, a Bíblia nos diz que já no finzinho do seu ministério, ele havia preparado psicologicamente aqueles homens, que ele estava chegando ao fim, e que ele teria que voltar para a direita do seu pai, mas que eles dessem seguimento ao trabalho, à igreja que ele havia constituído. Pois bem, mas amados, como um grande grupo dos 12 eram pescadores profissionais, se os irmãos olharem direitinho na Bíblia, no Novo Testamento, o primeiro teste que Jesus fez com os discípulos foi no mar. O teste da fé. E quando aqueles homens que viajavam naquele barquinho, Jesus, creio que propositadamente, deitado sobre uma almofada, de repente aconteceu uma grande tempestade. Vocês que estiveram em Jerusalém sabem por que acontece tempestade ali. E, meus queridos, quando eles estavam naquele sofrimento tremendo da tempestade, um deles vai a Jesus e diz: mestre, acorda, senão pereceremos. Jesus, amados, levanta-se, ordena ao mar e ao vento. A Bíblia diz que tudo se acalmou, mas ele olhou para os seus discípulos e discutiu: e a lição da fé? O que foi que vocês aprenderam? A lição da fé, o que foi que vocês aprenderam? Ele disse: olha, vocês precisam orarem mais, porque, meus queridos, a fé, Paulo diz que vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então há uma conexão entre o crente e o céu, e esta conexão é intermediada pela fé que Jesus coloca no coração de cada um de nós.
Agora ela precisa ser exercitada. Sim, senhores, para que os homens vejam, irmãos, o poder espiritual que Deus tem dado a cada um de nós. Aleluia. Meus queridos, eu entendo que nossa nação, organizada, administrativamente, politicamente, ela tem os poderes que aí estão se digladiando, não é? Poder jurídico, poder administrativo, o poder legislativo, e hoje ainda pode ter que se considerar também o poder da imprensa. E eles estão ali, irmãos, sempre desentendidos. Mas o poder de Deus, amados, ele é muito maior. É muito maior. Porque nenhum médico, amados, podia dar a vida a mim e a vida pelo pastor que aqui está, Daniel. Mas foi o Senhor Deus que nos deu. Glória a Deus. Quando o médico me disse que eu seria entubado, chamei a minha filha Marta, que estava lá comigo, e só podia ficar, eu estava no Sírio-Libanês, só uma pessoa podia me acompanhar. Ela também com Covid, mas ficou comigo ali. E eu disse, minha filha, eu vou ser entubado. E eu tenho acompanhado aí pela imprensa, cada 10 pessoas são entubadas, pelo menos 7 morrem. Somente 3 permanecem com vida. E eu lhe disse, eu não sei se eu estou no grupo dos 7 ou se estou no grupo dos 3. E então aconselhei, nós temos outros filhos, e ela, a filha, ela é mais, não é a mais velha, ela é a mais experiente. E então, dei uns conselhos para ela, ela chorava muito, e disse, fique tranquila, papai vai para onde está a mamãe, ela já está lá, nos aguardando. Pois bem, mas meus queridos irmãos, eu pude entender que a oração do justo, Tiago dizia que pode muito nos seus efeitos. Irmãos, a oração de um crente, amados, abala os céus. Está escrito lá no livro de Esdras, e Deus se moveu pelas nossas orações. E eu sou testemunha disso, estou aqui fisicamente, falando a vocês, porque foi Deus que me curou, foi Ele. Glória a Deus. Ora, amados, este Deus maravilhoso queria que esses homens dessem seguimento ao trabalho dele, mas eles eram limitados. Jesus reuniu-os mais uma vez e disse, olha, eu fazia o teste com vocês. Havia uma grande multidão faminta, e eles não tinham que oferecer àquela multidão. É interessante, é que me parece que só São João disse que ele era um rapazinho. E um dos apóstolos, chamado André, ele saiu pelo meio da multidão, com certeza procurando alguma coisa. E ele encontra aquele jovenzinho com uma merendazinho, um lanchezinho na mão. O que é que ele tinha? Tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ora, meus irmãos, quando Jesus disse para aquele grupo, vocês alimentem essa multidão, havia lá um dos apóstolos, que era, parece assim, tinha muita identidade com a matemática, e ele, diz a Bíblia que ele olhou para a multidão e olhou para Jesus e disse, olha, nós não temos dinheiro, mas se tivesse 200 dinheiro, não dava para saciar a fome de todo este povo. Meus irmãos, por isso é que Deus escolhe os seus obreiros, porque o obreiro que não pode confiar no Senhor, ele também não faz muita coisa na obra de Deus, porque, queridos, isso é uma obra espiritual. E nós, é evidente, estamos caminhando há alguns anos, mas durante esses anos, irmãos, quantas vezes, quantos momentos difíceis nós atravessamos, mas eu quero dizer a vocês, em nenhum deles Jesus me abandonou. Eu me recordo, certo dia, eu passava por uma dificuldade muito grande, estávamos construindo o templo que hoje é o templo antigo, fizemos um novo templo, mas eu estava
me recolhi num cantinho lá, peguei uma cadeira no meio da construção e ali me ajoelhei. E chorando eu disse: Jesus, por que todos me deixaram? É aquela mesma voz que falou com você, Osíris, falou comigo e me disse: por que tu dizes estar só? Eu não estou contigo? Aleluia. Irmãos, eu vos confesso que eu me ajoelhei ali um crente derrotado, mas quando me levantei, eu me levantei um gigante. Aleluia. Porque quem está em Cristo, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está do lado de lá. Satanás pode arregimentar o que ele quiser, mas o Senhor guarda cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, o anjo do Senhor está aí em volta de você. O diabo está em derredor, mas o anjo está ali pertinho, lhe protegendo, lhe guardando, lhe livrando, porque ele, o Senhor, é o nosso amigo por excelência. Jesus escolhe esses 12. O André, eu dizia, saiu do meio da multidão, encontrou aquele mocinho, e ele, eu não sei, eu tenho pensado, pastor Daniel é um moço inteligente, eu conheço o grau de teologia que ele tem. Eu queria perguntar, o que foi que André falou para aquele menino, que o lanche era dele, por que ele foi dar para Jesus? A Bíblia não diz, mas eu creio que as palavras de André foram tão convincentes, que o menino disse: olha, o que eu tenho é pouquinho, mas esse pouquinho eu entrego nas mãos de Jesus. Aleluia. Interessante é que quando o André vem trazendo o menino para apresentar Jesus, o meu irmão Felipe, aquele que disse que não tinha dinheiro, aquele que era meio matemático, levantou-se e disse: para que serve isso? Para essa grande multidão? Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir. Aleluia. Nós estamos ouvindo diariamente que Deus continua operando milagres entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós não vamos para a televisão, porque quem cura não sou eu, quem cura é Jesus, é Ele que faz a obra, é Ele que tem multiplicado a sua igreja. Mas eu quero dizer para vocês, nós tivemos uma festa dos adolescentes, e irmãos, era o último dia, a casa estava repleta, são muitos adolescentes que nós temos ali. E eu estava dirigindo o culto estava maravilhoso, muito alegre, e estávamos ali muito animados. No quarto banco, irmãos, na minha frente, estava sentado um diácono com a sua família. Pois o diácono caiu, um colapso cardíaco, bateu do chão, nós tínhamos alguns médicos ali da igreja, escorreram lá, eu do púlpito perguntei: e aí? Disseram: já foi. Aí pegaram o corpo, colocaram em cima do banco. Irmãos, agora pense num culto que estava abençoado, aquilo virou um alvoroço. Chorava a família, choravam os amigos, aquela confusão tremenda. Eu parei e olhei tudo aquilo lá. Digo: não, esse negócio não está certo. Nós não convidamos a morte para vir para o culto. Ela veio de atrevida que ela é. Aí eu disse: irmãos, um momento, vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Levantamos a igreja para orar. Oramos por alguns minutos, sabe Deus. Amados, quando eu disse amém, o irmão estava vivo, porque o Senhor curou. Aleluia. Meus queridos, eu não sou curandeiro, não. Eu sou pastor. Mas aquela palavra que Jesus deu para os seus discípulos, Ele disse: eis que eu vos dou poder. Aleluia. Eu vos dou poder. Alguém deve ter perguntado: mas poder para quê? Ele disse: para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não temamos aquele que procura nos fazer mal. A Bíblia diz, São João diz lá no seu primeiro livro de São João, lá no capítulo, já no finzinho, ele diz assim: quem é de Deus, o maligno não lhe toca.
Aleluia. Irmãos, eu creio assim. O diabo não pode fazer nada com você, e não pode fazer nada conosco, a não ser que haja uma permissão de Deus para provar nossa fé ou coisa semelhante. Mas, irmãos, o resultado é que Jesus orou. E eu fiquei pensando, irmãos, quando ele pegou aqueles pães, e naturalmente partiu, e foi distribuindo para os discípulos. Imagine quando ele entregou aquele pedaço de pão para o Tomé. Tomé, irmã, ele era incrédulo, mas ele era obediente. Jesus, Tomé, está aqui. Você vai alimentar esta gente que está aqui do lado direito. E Tomé tirava um pedacinho de pão e dava, olhava, o pão crescia, e foram alimentados mais de 5.000 pessoas, porque ali estava o Senhor. Meus queridos, eu quero, já caminho para concluir, olhei para o relógio. E lá em São Paulo, vocês me desculpem, eu sou muito severo com essa questão de relógio. Meu pastor era assim e eu continuo assim. Não tem horário para começar, tem horário para terminar. Pois bem, mas, meus irmãos, Jesus precisa de obreiros assim. Obreiros que possam confiar inteiramente no Senhor. Vocês pensam que quando Elias foi lá para a beira daquele córrego, lá em Querite, a Bíblia diz que o Senhor prometeu para Elias: eu vou mandar alimento para você, eu vou mandar pão e carne para você, e os urubus é que vão trazer, à noite eles vão trazer aqui para você. Eu não sei se aqui no Ceará, urubu voa de noite, voa? Parece que não, né? Mas esse voava, porque estava a serviço de Deus, glória a Deus. Mas o que eu vejo, irmãos, é que Elias foi colocado naquele lugar, irmãos, para que ele pudesse entender e confiar, que o obreiro precisa confiar em Deus de tal maneira, que ele possa confiar tudo nas mãos do Senhor. Elias colocou a sua vida nas mãos de Deus. O Querite, o ribeiro, secou. O urubu não trouxe mais a carne nem o pão. Não, senhores. Porém, amados, o Senhor viu Elias. Agora, meu filho, você vai lá para Sarepta. É um pouquinho distante, uns 150 quilômetros. Mas você vai, porque lá eu já preparei uma mulher viúva para cuidar de você. Irmãos, naquele tempo não tinha os bancos que temos hoje, né? Aquela gente que tem muito dinheiro, e aí tem fortunas aplicadas, né? E quando o Senhor Deus disse para Elias: eu preparei uma viúva, será que ele pensou, essa viúva deve ser rica, né? No mínimo, porque vai cuidar de mim. Ele vai entrando na cidade de Sarepta, tem lá uma mulher, porque naquele tempo havia crise. Irmãos, crise muito maior do que essa pandemia que nós passamos. Era crise de água. Fazia 3 anos e 6 meses que não caía uma gota, não caía nem orvalho. Pois bem, mas, amados, quando ele vai entrando na cidadezinha de Sarepta, tem lá uma senhora, acredito, viúva, pobre. Eu não sei qual era o traje dela, não estava assim tão bonita como as irmãs estão aqui, bem vestida, bem penteada, talvez fosse uma mulher muito simples, e ela estava fazendo uma coisa, e na casa dela ela tinha um pouquinho de farinha, ela tinha um pouquinho de azeite, mas não tinha lenha, e ela então foi buscar lenha, e eu me lembrei, irmãos, lá na Bíblia está escrito assim: sem lenha o fogo se apagará. O combustível do Espírito Santo na vida do obreiro, irmãos. Aleluia. Ele confia em Deus. Ele trabalha confiando. E Deus, que é o patrão, não tem patrão melhor do que Jesus. Ele não falha. Ele não é irresponsável. Quando ele manda para algum lugar, irmãos, ele lhe dá a sustentação necessária para que você e a sua família vivam dignamente diante da igreja e da sociedade.
Elias aproxima-se daquela senhora, diz: a senhora pode me dar um copo de água? Ela disse: bem, água eu tenho, né? Trouxe água e disse: senhora, agora faz uma comidinha para mim. Ela olhou assim e disse: moço, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho pequeno para mim, para meu filho comer e morrer de fome. Aí Elias olhou para ela e disse: a senhora vai, faz primeiro esse bolinho para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se acabar, o azeite da botija não vai se acabar. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aí eu me volto aqui para o Daniel. Daniel, Jesus disse para o irmão Elias que ele preparou a mulher. O que foi que ele disse para aquela mulher? A Bíblia não diz, né? Não conta. Mas eu tenho certeza que naquele instante, quando Elias pediu o pão, o Espírito Santo deve ter falado do coração: você vai fazer isto porque é ordem de Deus. Ela vai lá. E é interessante, irmãos, quando nós estamos na direção de Deus, Deus faz milagre todo dia na sua vida. Todo dia na casa daquela senhora tinha um milagre, porque aquela farinhazinha se multiplicava, o azeite se multiplicava, até que Deus resolveu o problema, mandou chuva sobre a terra. Eu quero concluir aqui as minhas rápidas palavras, dizer para os meus queridos companheiros pastores: eu não sei qual a cidade do interior que você está aqui no estado do Ceará, se a sua igreja é pequena ou se é grande, isto não importa. O que é importante é você estar no lugar que Deus colocou. É o melhor lugar para o obreiro, estar aonde Deus nos colocou. Glória a Deus. Esta experiência eu tenho por muitos anos, amados, porque não há melhor do que viver entregue nas mãos de Deus. Jesus é maravilhoso e bom. Aquela dissertação que Isaías disse acerca dele ainda está bem viva em nossos corações. Ele é o Deus forte, o maravilhoso, o Pai da eternidade. Esse Deus maravilhoso é que cuida de cada um de nós. Pastor Osíris Teixeira Pessoa. É Pessoa Teixeira ou Teixeira Pessoa? Teixeira Pessoa. Meu querido companheiro, você tem sido um companheiro leal. Trabalhamos juntos durante 30 anos. Como presidente da convenção, meu querido Daniel, eu enfrentei 10 eleições. Se tem algum político aqui, sabe que a Igreja Assembleia de Deus, hoje, nós somos mais ou menos, porque eu nunca contei, e nem nunca mandei contar o número de crentes no Brasil. Mas o governo faz esse levantamento. E no ano de 1988, o governo nos informava que a Assembleia de Deus tinha um pouco mais de 22 milhões de crentes no Brasil. Glória a Deus. E de lá para cá, irmãos, Jesus continuou salvando. Aleluia. E o que eu quero dizer a vocês, Osíris, meus queridos companheiros, com certeza, se você confiar inteiramente no Senhor, você nunca terá falta de coisa nenhuma. Jesus disse: pode pedir para o papai, peça para ele, agora peça no meu nome, não peça em nome do Zé Wellington não, porque você não vai receber nada, nem peça no nome do Osíris, mas se pedir no nome de Jesus, o céu se abre e Deus manda o que você precisa. Amém, muito obrigado.